Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 9 de setembro, volume 11, trecho 94. Os homens são obedientes aos governos que usam a força, mas não a Deus que usa o amor. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, assim que se fez ver, me disse: Minha filha, o flagelo é grande, mas apesar disso, os povos não se estremecem, antes permanecem quase indiferentes, como se deveriam assistir à representação de uma cena trágica e não a uma realidade. Em lugar de vir todos humilhados aos meus pés e chorar e a implorar piedade, perdão, estão mais atentos a ouvir o que acontece. Ah, minha filha, que grande é a perfídia humana! Veja como são obedientes aos governos, sacerdotes, leigos, não pretendem nada, não recusam nenhum sacrifício e devem estar dispostos a dar a própria vida. Ah, só para mim não há obediência nem sacrifícios, e se alguma coisa fazem, são mais as pretensões e os interesses. E isto porque os governos usam a força, mas eu uso o amor. Para as criaturas, este amor é desconhecido e diante dele estão indiferentes, como se eu não merecesse nada delas. Mas enquanto dizia, rompeu em pranto. Que dor tão cruel ver chorar Jesus! Depois continuou: Mas o sangue e o fogo purificarão tudo e farão com que o homem se arrependa. Mas quanto mais tarde voltar, tanto mais sangue correrá e será tal a carnificina que o homem jamais o teria pensado. E enquanto isso dizia, me fazia ver esta carnificina humana. Que dor viver nesses tempos, mas seja sempre feito o querer divino. Sim, é uma dor viver nesses tempos. Esses tempos em que Jesus mostrou para Luísa que provavelmente não é o tempo atual, mas é um tempo futuro muito próximo, porque as criaturas elas estão, né, no estado assim de tão indiferentes, né? É como se Jesus, Deus, não existisse. E quanto mais, né, Jesus diz aqui, quanto mais eles demorar, né, para eles voltarem para Deus, mais sofrimento, mais sangue, né, será derramado, né, porque são as cruzes, né, que vão purificar. É necessária essa purificação para que o homem se arrependa, mas só que eu não imagino que isso vá acontecer logo, porque Jesus está dizendo que quanto mais cedo eles se arrependam, né, menos, mais rápido vai acontecer essa purificação e menos sofrimento, menos derramamento de sangue vai acontecer. Mas como que a gente vê, né, com toda a realidade que nós estamos vivenciando e os vídeos, né, que a Aline tem colocado para nós, né, repararmos, sofrermos a dor de Jesus, nós percebemos que a criatura está muito longe de se arrepender, né, de voltar atrás, né, de voltar para Deus. Está cada vez mais distante de Deus, né, e aí a gente vai sofrer muito, né, com Jesus, reparando, porque a humanidade está dessa forma. Jesus diz, né, que o flagelo é grande, mas
Os povos não se estremecem, eles não se abalam diante de tudo o que está acontecendo. E olha que não é pouca coisa, né? É guerra um lado, terremoto de outro, inundação de outro, é fogo de outro, né? As queimadas, né? Aqui na minha região aqui também está tendo muitas queimadas. Não sei se é de propósito, é porque é uma zona rural muito grande, né? E está muito seco, não está chovendo, então o fogo vai se alastrando, né? Uma região de uma reserva florestal aqui estava pegando fogo esses dias todos, não sei se já apagou, né? E a cidade está aqui que no final da tarde não dá nem para ver o sol, só dá para ver uma bola vermelha em meio da fumaça. E as pessoas não reconhecem, né, que tudo isso é castigo de Deus por causa da situação em que se encontra, né, a criatura, né, nessa vontade humana rebelde que não quer viver a vontade de Deus, que quer fazer aquilo que dá na cabeça, seja por fogo em algum lugar, seja o que for, né, não obedecendo, né, não obedecendo a Deus, a vontade dele, não querendo viver a vontade dele, mas obedecendo às autoridades, né, como Jesus diz aqui, que são obedientes aos governantes, aos sacerdotes, até aos leigos, né? E não recusa nenhum sacrifício, né? Se a pessoa tiver que fazer qualquer sacrifício para obedecer, para ela poder se manter naquele cargo, naquela posição, né? Como nós vimos já várias vezes, né? Em vídeos aqui de sacerdotes que estão mais ofendendo a Deus do que levando as pessoas para Deus, né? Eles obedecem, às vezes, alguma autoridade superior a ele que pede para que eles façam daquele jeito, né? Eles têm medo de perder o que eles já conquistaram, né? De agora pensar, por exemplo, agora eu estou velho, né? O que que eu vou fazer da minha vida se eu deixar de ser sacerdote, né? Como que eu vou me manter? Como que eu vou me sustentar velho e sozinho? Talvez passe até isso pela cabeça deles. Então eles preferem obedecer essas autoridades que vêm com essas ideologias, que vêm com um monte de, de pensamentos humanos, né? Mais voltado para o humano do que para o espiritual, né? E vão falando nas homilias dele, vão colocando essas ideologias, porque ele sabe que se ele falar o contrário, se ele falar a verdade, mesmo nua e crua, né? Muitos vão deixar a igreja, vão denunciar, vão fazer alguma coisa que ele pode perder a posição que ele tem, né? E às vezes tem pessoas que estão dispostas, né, como Jesus diz aqui, até dar a própria vida, né? Não é o caso, né, desses sacerdotes, mas eu não consigo pensar num exemplo agora, mas para poder obedecer, né? Para não ser condenado à morte, por exemplo, né? A gente não tem nenhum exemplo aqui assim no Brasil, eu acredito. Mas fora a gente já vê, né? Que às vezes a pessoa comete é acusada de alguma coisa, né? Que ela não, que ela não quer obedecer, por exemplo, um governante, porque aquilo que tá sendo pedido para ela é muito difícil para ela fazer, né? Então ela não ela obedece, né, para não perder a própria vida. E muitos, né, perdem até a própria vida para obedecer algo que não é certo. Então, a criatura está totalmente desordenada, né? Só para Jesus, que não tem obediência nem sacrifício, né? Quantas pessoas como nós, né, que gastamos todo o tempo que nós temos disponível, sim, para Jesus, né, para estar pensando nele, para estar fazendo algum ato, né, na divina vontade. Não, as pessoas, elas não estão dispostas a fazer sacrifício nenhum, né? Um exemplo aqui é essa minha vizinha que eu sempre falo dela, porque ela uma pessoa que Deus deixou na minha vida para
para poder dar todos os exemplos quase do livro do céu. Eu lembro dela porque a situação dela é muito complicada, porque ela quer, né, que seja, ela não quer mudar, né? Ela se acomodou nessa situação difícil, só sabe chorar e querer que as pessoas passem mão na cabeça dela, porque ela vai ter que pagar uma multa de R$ 7.000, porque ela não mandou o filho dela para a escola a maior parte dos dias até hoje, né, dos dias letivos, porque para mim é um pouco de preguiça que ela tem, né, de levantar cedo. Ela dorme de madrugada, fica jogando joguinho, ela não tem, ela não tem horário para dormir. E aí, quando chega a hora de acordar para levar o filho para a escola de manhã, e a escola é perto aqui, dá para ir a pé, mas é o marido dela que leva. Quando ele vai trabalhar, ela só tem que levantar e arrumar ele, né, preparar ele para o marido levar. E às vezes ele está com resfriadinho, ela não manda ele, né? Para mim, eu sinto assim que é um pretexto para ela, né, não levantar da cama, né? Não sair da cama, continuar dormindo, né? Mas também ela fala que é porque ela protege o filho, ela não quer que o filho vá para a escola doente, né? Mas o que que é um resfriado, né? E nisso ele acumulou tanta falta que ele foi para o conselho tutelar, e o conselho tutelar chamou ela lá, e ela, né, ao contrário do que Jesus está dizendo aqui, né, ela é uma que não obedece nem à autoridade, porque ela não disse, ela disse na frente da pessoa lá do conselho tutelar que ela não vai mandar o filho dela para a escola doente. E aí a pessoa lá, a responsável, ela falou, então você vai pagar uma multa de R$ 7. E ela falou, eu não vou. E ela falou, você vai. Ela não vou. E ela enfrentando a autoridade, né? Então tem pessoas que obedecem, né? Porque não querem fazer sacrifício. E tem outras que nem para fazer um sacrifício não querem obedecer, né? Um sacrifício de mandar o filho para a escola, de concordar para não ter que pagar essa multa. E ela agora, né, tá chorando, né, tá desesperada porque até a assistente social veio na casa dela. Então, mesmo a autoridade usando de força, ela não quer obedecer, né? E Jesus, né, ele usa só o amor, né? Se ela compreendesse o que é a vida divina, né, que se a preocupação dela é o filho dela, é que Deus cuida dele. Eu tô sempre falando isso para ela, de Deus para ela, mas ela não presta atenção quando eu falo de Deus. Ela fica completamente assim, indiferente quando eu falo de Deus. Ela só fala que eu tenho uma fé muito grande e ela só fica contente quando eu passo a mão na cabeça dela, né? Porque eu falei para ela, não, vai ficar tudo bem, tudo isso vai passar para, para acalmar ela, porque ela estava desesperada, chorando, mas na verdade, é, eu dissimulei, né, que eu não sabia que esse era o motivo pelo qual ela estava desesperada, pelo motivo de ter que pagar essa multa, né, essa pressão que a escola está fazendo para ela mandar o filho dela, que é autista, para a escola, né, e ela protege demais o menino que tem 12 anos, ela limpa até o bumbum dele quando vai no banheiro. Ela não quer dar autonomia para o filho, a escola está cobrando isso, todo mundo está cobrando isso dela e ela não quer por comodismo dela, né? Ela é uma pessoa acomodada, né? E quando alguém fala a verdade para ela, ela entra em desespero, chora e vem chorar aqui comigo. E eu falo às vezes algumas verdades para ela, mas não adianta, porque ela não ouve, ela ignora totalmente. Se ela soubesse, né, do amor que Jesus, né, tem por cada criatura, o cuidado que ele protege, ele cuida, né? Mas esse amor é desconhecido e diante deles estão indiferentes, como se eu não merecesse nada delas, Jesus diz, né? Não merecesse atenção, não merecesse correspondência, não merecesse é, obediência, né? Por quê? Porque tudo é o amor dele por nós, tudo que nos acontece. Todas essas situações que estão acontecendo com ela estão mostrando para ela que ela está errada, mas ela não quer admitir.
ela é ao contrário dessas pessoas que obedecem os governantes, né? Ela está pior do que essas pessoas, porque ela não quer obedecer nem os governantes, né? E Jesus chora, né? Enquanto ele estava dizendo isso, ele se rompeu em pranto, né? Que dor cruel ver Jesus chorar, né? Nós vemos isso assim na nossa alma, né? Jesus chorar porque ele ele queria tanto, né? Que a criatura compreendesse, que a criatura aceitasse, né? Que, como uma vez uma jovem me disse, num grupo de jovens, quando o padre pediu uma obediência lá para os jovens, de não comungar ajoelhado, porque era só eles, né, que estavam comungando ajoelhado, e ele falou que as pessoas podiam pensar que os jovens queriam ser melhor do que os outros, então ela falou para os jovens: vamos obedecer porque quem obedece não erra. E nunca mais os jovens comungaram ajoelhados, né, por obediência ao sacerdote. E não teve mais problema nenhum com o sacerdote, porque os jovens precisavam, né, do apoio assim do sacerdote para fazer os retiros, né, de carnaval, retiros, né, de Kairós, que eles costumavam fazer, precisavam da autorização do padre. E se eles fossem desobedientes, o padre não ia mais autorizar. Então, por obediência, por amor às almas, né, dos jovens que iam participar desses retiros, né, futuramente, ela falou para os jovens obedecer, e eles obedeceram, né? Então, quem obedece nunca erra, né? Porque está é, se colocando num lugar assim de concordar, né, com aquilo que a autoridade está dizendo, né, de concordância, né? A obediência, ela é uma concordância. Quem não obedece é porque não concorda, né? E a autoridade, né, ela pode até estar errada, mas se ela estiver errada, o erro vai ser dela, porque quem obedeceu não vai estar errado. E Jesus sofre, Jesus chora, mas ele diz que o sangue e o fogo purificarão tudo, né? Todos vão passar, né, pela tribulação, vão passar pelas suas cruzes, né, pelos flagelos que a humanidade vai passar, né, devido às consequências, né, dos seus pecados, né, vão sofrer na pele, né, para de uma vez por todas desapegar, né, desapegar porque muitas vezes as pessoas não obedecem por apego, né, apego a elas mesmas, né, elas acham que elas têm razão, elas sabem tudo, né, como essa minha vizinha, né, ela é apegada a ela mesma, ela não quer é, não quer ser contrariada. Ela quer que as pessoas façam o que ela quer, né? E não é uma pessoa só, é a direção da escola, é o conselho tutelar, é o marido dela, são as irmãs dela que moram em outra cidade, vivem, né, falando a verdade para ela. Às vezes eu falo também, só que eu não posso forçar, porque, né, Jesus já nos ensinou que nós não podemos forçar. Mas quando tem oportunidade, eu falo as verdades para ela. E ela não acha ruim, mas também para nisso, né? Ela não busca conhecer mais. Já falei para ela que eu gravo vídeos, né? Que eu faço vídeos na internet, né? De meditação de livros religiosos. Ela nunca me perguntou o nome do canal. Não tem o menor interesse em nada que eu faço, né? Ela só tem interesse em vir me procurar a hora que ela está sofrendo porque alguém disse não para ela, porque ela parece uma criança mimada, né? E aí, no momento de desespero dela, eu não ia, né, causar mais confusão, né? Escandalizar nem nada. Então, eu apenas ouvi ela falando, aí ela foi se acalmando, e numa outra oportunidade que nós estivermos conversando, né, e Jesus quiser falar umas verdades para ela, né, eu vou deixar ele usar da minha boca para ele falar o que ele quiser, sem medo, né, porque as pessoas precisam conhecer a verdade, precisam saber da obediência, da importância da obediência, né, que Jesus está aqui, né, nesse trecho, né, destacando assim, né, que as pessoas não obedecem
aos governos que são violentos a ponto de dar uma multa de 7.000 reais, e a Jesus, que é o amor, né, que ele só ama. Esse amor dele é desconhecido, né? Jesus chora e nós choramos junto com ele, nós reparamos, pedindo perdão para essas pessoas, né, que são cegas, para que elas possam receber a luz, né, divina, para poder iluminar e elas poderem compreender, né, o amor de Deus, né, conhecer o amor de Deus, né, e não ficar tão indiferente a tudo o que acontece, né, que são as lições, né, todo esse sofrimento que ela está passando, são lições de um pai que ama, né, correções de um pai que ama, né, que ela receba essa luz, ela e todos que vivem nessa situação de desobediência ou de obediência por interesse. Amém, Fiat.